Muito bem, tenho aqui uma pastinha chamada Memory Leaks, né? Você está recebendo um arquivo compactado aí no HD. Quando você descompactar esse arquivo, você terá essa pasta, tá? Dentro dessa pasta nós temos uma outra pasta chamada Projetos. Aí dentro de Projetos nós temos uma aqui referente à videoaula 3, que é essa que nós estamos vendo agora, com o nome Swap. Aí o que é isso daqui? Isso aqui é um projeto, né, que simula o funcionamento do swap pelo sistema operacional, tá? Então ele vai mostrar aí os vários processos sendo criados, né? As várias aplicações aparecendo aí para entrar na memória. A memória vai estar então, tem um tamanho definido, tamanho fixo, né? Um tamanho máximo, e os processos eles serão gerenciados, né? Em determinado momento ele vai ficar na fila, no momento apropriado ele vai entrar na memória. E aí nós vamos ter as estratégias, né? Primeiro buraco, melhor buraco, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro eu vou clicar aqui em especificação para nós entendermos quais são as especificações dessa pequena aplicação, né? O objetivo da aplicação é compreender como é que funciona o gerenciamento de memória por parte do sistema operacional, utilizando a estratégia de swap, fazendo então esse gerenciamento com listas encadeadas, né, e não com mapa de bits, tá? Então aqui está a especificação, né? O objetivo é simular as estratégias de alocação de memória, first fit, best fit e worst fit. Então nós vamos pegar aí o primeiro buraco, melhor buraco, pior buraco, tá? Descrição. O programa deve medir a utilização da memória, o percentual de memória utilizada. Nós vamos colocar aqui essa informação, olha, percentual utilizado pela memória. O tempo médio de espera dos processos, vai ficar aqui, ó, tempo médio de espera. O tempo de espera de cada processo, né, isso vai ser carregado numa grade. E o intervalo de tempo entre a criação e a conclusão do processo. O tempo de espera de cada processo é o intervalo de tempo entre a criação e a conclusão do processo, tá? Então o tempo de espera não é o tempo em que ele fica na fila, não. É o tempo entre, o intervalo de tempo entre a criação e a conclusão. Ok? Perfeito. E nós temos as entradas, né? As entradas são essas aqui, ó. Antes de iniciar a simulação, o usuário deverá configurar os seguintes parâmetros: quantidade de processos que serão criados. Nós temos aqui, ó, quantidade de processos. Estratégia de alocação utilizada. Aqui é a estratégia, né? First fit, best fit ou worst fit. A qual dessas será a melhor estratégia, né? Tamanho da memória real. Nós vamos informar aqui. Tamanho da área de memória ocupada pelo SO. Nós vamos informar aqui. M1 e M2 é o intervalo para gerar aleatoriamente a área ocupada por cada processo na memória, tá? Então nós vamos ter aqui, olha, M1 e M2. Ok, são os tamanhos dos processos, tá? Então nós vamos criar processos entre 50 e 300 MB. TC1 e TC2 é o intervalo para gerar aleatoriamente o tempo de criação de cada processo em relação ao processo criado anteriormente, em segundos. Portanto, o instante de criação do processo é a soma do valor gerado aleatoriamente neste intervalo com o instante que foi criado o processo anterior. Ok, olha, nós vamos criar os processos de tantos em tantos segundos, tá? TD1 e TD2 é o intervalo para gerar aleatoriamente a duração de cada processo em segundos. A duração representa quanto tempo o processo vai ficar utilizando a memória a partir do instante em que ele foi alocado. E aqui nós temos as saídas, né? Aqui são as entradas, e as saídas são o quê? Bom, a cada instante o programa deverá mostrar na tela as seguintes informações: o mapa da memória, mostrando a área de memória ocupada por cada processo e as áreas livres. Nós vamos ver isso aqui visualmente, tá? Os processos sendo criados, o sistema operacional, os buracos, tá? Os processos que estão alocados na memória, aqui também.
Os processos que estão na fila aguardando a liberação de espaço de memória para serem alocados. Na verdade, esses dois serão mostrados numa grade que nós vamos criar aqui. Nós vamos mostrar todos os processos, tá? O tempo de espera dele, o tempo de momento da criação, o tempo que ele ficou na memória. A gente vai mostrar isso numa grid para cada processo. Os instantes de tempo em que cada processo foi criado, foi alocado na memória e concluiu sua execução. Vai aparecer na grade também. O tempo de espera de cada processo de cada processo, instante de conclusão menos o instante de criação. O tempo médio de espera dos processos que já concluíram, o médio de tempo de espera de cada processo. E o percentual de memória utilizado. Funcionamento. Ao iniciar a execução, o programa deverá solicitar ao usuário a digitação de todos os dados de entrada. Aqui está. Em seguida, deverá gerar aleatoriamente o instante de criação, a duração e a área de memória ocupada por cada processo. Depois disso, o programa deverá iniciar a simulação alocando e liberando memória para os processos de acordo com seus parâmetros. Vale ressaltar que não deverá ser feito nenhum mecanismo de compactação, ou seja, um processo ao ser criado só deverá ser alocado na memória caso exista um buraco na memória que o caiba. Caso contrário, o processo deverá ficar na fila aguardando a liberação de um espaço de memória que o caiba. Ok, já que vimos as especificações, nós vamos utilizar aqui a estratégia First Fit. Tá, vamos criar 100 processos. Vamos simular uma memória com 1 GB, onde o sistema operacional ele vai ocupar 300 MB. O tamanho de criação dos processos vai ficar entre 50 e 300 MB. Nós vamos criar processos de 5 a 10 segundos, para ser mais rápido aqui, tá? E o tempo de duração dos processos vai ser entre 10 e 20 segundos, para um processo não ficar muito tempo na memória, tá? Então vamos criar os processos. Aí estão. Então tem aqui o processo 1, o tamanho dele 200 MB. Ele será criado no segundo de número 5 e ele vai durar 18 segundos. Aqui vai ser o momento que ele for alocado. Aqui se ele vai entrar na fila ou não. Certamente esse não vai entrar, porque nós vamos ter um buracão aqui de 1024 menos 300, então certamente ele será alocado. Então aqui será o momento em que ele entraria ou sairia da fila. Momento de conclusão, o tempo de espera. Aqui o status do processo, o início e o fim. Então vamos clicar no botão iniciar e observar como é que funciona. Então veja, já tenho aqui o sistema operacional. No segundo de número 5 eu criei o primeiro processo. Ele foi alocado, a partir do momento de número 5. Ele será concluído em 23. Já no segundo 11 eu criei o meu segundo processo. O meu terceiro processo foi criado no 17. No 23 eu vou criar o quarto, ele tem 144. E já saiu aqui um da memória. Saíram 2 da memória. Por causa do tempo de duração, que são poucos segundos. O processo 5 ele já entrou no primeiro buraco que estava disponível. Processo 6 entrou aqui no segundo 40, no 46 vai entrar o 7, ele vai entrar aqui. No segundo 51 vai entrar o 8. Opa, ficou na fila, porque o tamanho dele é 280, ele não cabe nem aqui nem aqui, ó. Agora sim, depois que saiu o processo 9, o processo 8 ele foi alocado aqui. Temos 2 buracos, o 10 foi alocado ali. Tem alguém na fila? Tinha, já está rodando. E por aí vai, tá? Então, é assim que o sistema operacional ele vai gerenciando a memória. Sendo que aqui nós estamos fazendo uma coisa bem simples, Estamos apenas alocando o processo e depois acabou o tempo dele, ele sai fora, No caso do sistema operacional real, um processo desse ele poderia acabar o tempo dele e depois ele voltar, porque ele não acabou a sua execução. Ok? Vamos encerrar isso daqui. Vamos executar de novo só para nós colocarmos aqui uma outra estratégia. Vamos na estratégia do melhor buraco. Vou colocar aqui o tempo de criação entre 1 e 5 segundos e o tempo de duração entre 10 e 20 segundos, Criei os processos, iniciei.
Então eles serão criados rapidamente, porque o tempo de criação eu coloquei bem pequeno, né? Então tem processos aqui que serão criados um atrás do outro, olha, 30, 31, 32, tá? Mas agora a nossa estratégia aqui é o melhor buraco, né? Então vai ter ocasiões em que o processo ele vai até caber lá em cima, mas o melhor buraco é o de baixo, porque ele é um pouquinho menor, tá? Nós temos alguns processos na fila, olha, 3 processos, 4. Opa, esse agora começou a rodar. Esse também. Temos esse aqui de 241, processo 14. Tá esperando ainda. Agora ele conseguiu entrar, né? Você pode também simular com processos de tamanho menor, tá? Pode colocar aqui, vou colocar processos de 20 a 50 MB. Tempo de criação de 1 a 5 segundos, tempo de duração 10 a 20 segundos para cada processo. Vou colocar no pior buraco. O maior buraco que tiver, ele vai inserir o processo. Criei os processos, iniciei. Olha lá esse como foi pequeno, né? 20 MB, 25, 40. Então, o pior buraco é esse, só tem ele, né? Veja que eu só tenho um buraco aqui, ó. Aqui que você tem que começar a analisar. Você pode dar uma parada para você analisar também, tá? Por exemplo, o processo de número 9, ele será criado no segundo 23. Ele tem 33. O primeiro buraco tem 44. Então ele cabe aqui, ó. Né? O segundo buraco tem 48. Ele também cabe aqui. No entanto, esse processo ele deve ser alocado aqui, no maior buraco. Tá? O processo de número 9. Vamos ver se antes do 23, algum deles será o 24. Tem um que vai acabar no 24, tem um que vai... Esses aqui já foram... Tá, então tem um que vai acabar logo depois que ele for alocado, né? Que é o processo de número 5, tá? Vamos observar então o comportamento do processo de número 9. Vamos iniciar de novo. Reiniciar. E olha lá onde é que ele ficou. Embora ele coubesse naqueles outros 2 buracos, ele veio para cá. Porque essa é a nossa estratégia do pior buraco. Tá? E aí tem toda uma explicação do porquê utilizar uma ou outra estratégia, ok? Você está recebendo o código-fonte desse projeto. A gente vai dar uma rápida olhada nesse código-fonte, né, porque ele é apenas para a gente ter uma noção, né, de como é que funciona aí o sistema operacional. Mas a princípio aqui nós não chegamos ainda no nosso objetivo, que é descobrir como é que nós pegamos aí os memory leaks do Delphi, tá? Então, bom, para cada botão aqui, né, para cada componente, para quase todos eles você vai ter aqui as suas implementações. É legal que você dê uma analisada nesse projeto, né, porque nós estamos trabalhando com várias coisas interessantes nele, tá? Nós estamos criando string lists de forma automática, né? Então nós temos aqui, olha, uma função para converter de hora para segundo, verificar se o valor passado para a memória é válido, o código está todo comentado. Função para ordenar um vetor, no caso a string grid, nós estamos ordenando sempre a string grid de acordo com a ID. Quando sair do edit da memória, quando sair do edit do processo tamanho final. Desenhar a grade. Como é que a grade vai ser desenhada? Aqui nós temos as colunas da grade, né, uma string grid, tá? E aqui como é que ela está sendo desenhada. Desenhar a grade dos buracos, mesma coisa. Aquela que fica aqui embaixo é uma string grid. Nós desenhamos ela. A grade dos botões é uma que fica aqui do lado direito. Nós desenhamos essa grade. Aqui tem o botão criar processos. Aí você vai ver que nós estamos trabalhando aí pelo menos com um timer, com uma thread, né, que é utilizada por esse timer aí. Aqui o botão iniciar, que o que é que o timer faz, né? Ele fica analisando aí qual é a estratégia que está sendo utilizada e chama o devido método.
primeiro buraco, melhor buraco ou pior buraco. Aqui nós alocamos o SO. E aí, você observa que os processos eles são alocados aqui, né? Aqueles objetos que são criados aqui são panels, tá? E como é que nós vamos simular o tamanho do panel de acordo com o tamanho da memória, né? Então aqui nós fizemos um esquema para isso funcionar, tá? Nós trabalhamos aí então com pixels, ok? Quando a memória é maior que 512, que é o tamanho desse objeto aqui, aí nós fazemos uma jogada diferente para converter aí os pixels no tamanho do objeto para simular, ficar uma escala aí de acordo com o tamanho da memória, tá? É aqui que tá, nós estamos fazendo esse controle. Alocação do SO na memória. Aqui o primeiro buraco, né? Quando a estratégia observada, a estratégia escolhida for a do primeiro buraco, esse é o procedimento. Quando a estratégia for do melhor buraco, esse aqui é o procedimento. Quando a estratégia for do pior buraco, está aqui o procedimento que nós vamos seguir. Aqui nós temos um procedimento para alocar o processo, um procedimento para retirar o processo, procedimento para atualizar os buracos, né? Saiu um processo da memória, nós temos que atualizar os buracos. E aqui um vetor de cores para nós utilizarmos aí quando os processos eles forem criados na memória, tá? Então tá aí. Tem vários conceitos aqui nessa aplicação, né, que você pode aproveitar para outras aplicações, tá certo? E tem essa simulação de como funciona o swap, né, com listas encadeadas. É algo feito pelo sistema operacional. Uma das estratégias que o sistema operacional ele pode adotar para o gerenciamento de memórias, tá? Esse projeto ele pode ser utilizado por você tranquilamente, né? A licença desse projeto é uma licença MIT, tá? Então você pode usar esse projeto sem problema nenhum, você deixa apenas isso daqui no código, né? A licença, tá? Mas ele pode ser usado, tá certo? Ok, então chegamos aqui a um ponto em que nós temos uma noção vaga, básica, de como é que funciona o gerenciamento de memória por parte do sistema operacional. Mas ainda tem mais um pouquinho, vamos aprender um pouquinho mais sobre a questão das memórias, sobre a divisão das memórias, para nós chegarmos então em como o Delphi ele enxerga isso, ele enxerga a memória, ele aloca as suas variáveis e aí sim chegar na nossa prática. Tranquilo? Na nossa prática em termos de memory leaks, né? Porque isso aqui já foi uma prática, mas foi uma prática apenas para mostrar aí como é que o SO ele gerencia a memória.